A paz do Senhor a todos. Dando continuidade ao nosso curso de escatologia bíblica, nós hoje estamos na nossa segunda aula. Na primeira aula nós fizemos um apanhado geral sobre alguns conceitos da escatologia. Falamos sobre a escatologia geral, a escatologia pessoal, né? Algumas coisas, algumas questões mais básicas sobre os conceitos escatológicos. Nessa segunda aula, lembrando também que na primeira aula nós fizemos uma sequência dos eventos escatológicos, que eu estou colocando aqui na nossa tela, né? Os principais eventos escatológicos, aqueles que vão ser os tópicos do nosso curso. Por exemplo, o arrebatamento, a grande tribulação, a segunda vinda de Cristo, o reino milenário, o grande trono branco e o reino eternal. Claro que dentro desses tópicos nós teremos os subtópicos, e os subtópicos eles vão ter uma grande abrangência também no nosso curso. Mas entendo que é necessário que nós abordamos, antes de entrarmos nas escatologias dos livros bíblicos, como eu tinha anunciado na última aula, eu acho que seria importante nós falarmos sobre os conceitos e falarmos sobre os tópicos principais do nosso curso. Porque para muitos que são nossos alunos, são pessoas que gostam da escatologia, já vêm estudando escatologia há um bom tempo, mas outros não. Outros estão apenas começando a se familiarizar. Deixa eu só ver o microfone aqui se está ligado, né? Começando a se familiarizar com esses assuntos. Então, seria importante nós falarmos, nós darmos uma apresentação sobre os temas principais da escatologia ou dos eventos escatológicos. E como o primeiro evento escatológico que nós entendemos é o arrebatamento. O que vem a ser o arrebatamento, né? Durante muito tempo, a teologia escatológica, ela, até por não ter tanto acesso às línguas originais, e eu falo isso antes do século XVIII, antes do século XIX e XVIII, né? Não se tinha acesso aos originais, por exemplo. Então tinha-se uma percepção de que Jesus voltaria uma vez apenas, que seria o ato não um arrebatamento, mas um ato em que todo olho viria à volta do Senhor, né, que nós consideramos e chamamos de parousia. Né. Porém, com o avançar dos estudos das línguas bíblicas, nós, através de Nelson Darby, um grande teólogo do século XVIII, ele achou diferenças entre a volta de Cristo, a segunda vinda, e o arrebatamento. E desde então começou-se a ganhar corpo a teoria do arrebatamento. Óbvio que não foi Nelson Darby que inventou a teoria do arrebatamento. Ele apenas, através de um estudo mais detalhado dos livros escatológicos, ele conseguiu identificar uma diferença entre uma vinda de Cristo e outra. Então ele entende, e aí conseguiu uma boa base bíblica para isso, entender que a volta de Cristo ela se dá em dois momentos, e com uma divisão de período, o período chamado a grande tribulação. Então eu quero mostrar aqui alguns textos que vão falar sobre o arrebatamento. Claro que antes nós vamos falar aqui do conceito do arrebatamento. E eu estou colocando na tela o conceito do arrebatamento. A palavra arrebatamento, ela deriva da palavra grega harpazo. Essa palavra traz a ideia de rapto, algo que é tirado ou arrancado com força, tomado rapidamente. Quando Paulo ele vai trazer essa palavra, ele vai usar a palavra arrebatamento para a primeira vinda de Cristo, para
para esse momento em que Cristo arrebata seu povo, ele usa a expressão grega harpazo. Essa palavra, para nos familiarizar, ela traz um sentido dentro da língua portuguesa da palavra arpão, né, que é aquela lança utilizada para pescar, né, que dá a ideia de arrancar algo de algum lugar e trazer para si. Então, os textos do Novo Testamento, os textos neotestamentários, ele traz essa ideia de arrebatamento com a palavra, sempre vai ser usado a palavra harpazo, né? Tirar algo de algum lugar e levar para outro. Essa é a ideia desta palavra harpazo. Para nós ficar mais claro isso, nós entendemos que essa palavra, harpazo, ela vem do termo latino raptus, né, que as Bíblias latinas traduzem como a palavra grega harpazo. Ela é utilizada 14 vezes no Novo Testamento. E a ideia básica é remover ou arrancar repetidamente. Vamos observar pelo menos 3 textos aqui onde se usa essa palavra harpazo no grego para nós entendermos por que Paulo vai usar, e o próprio Jesus vai usar essa expressão harpazo para arrebatamento, né? No sentido escatológico, só para nós completarmos aqui o nosso slide, o arrebatamento que momento é? É o momento em que a igreja será subitamente tirada da terra para encontro do Senhor nos ares e conduzida ao paraíso. Aqui nós precisamos abrir um parênteses para acharmos já uma diferença entre o arrebatamento e a segunda vinda de Cristo. A segunda vinda de Cristo é em poder e grande glória, quando todo olho verá, todo joelho se dobrará, as nações, todos os povos, tribos e línguas confessarão Jesus como Senhor, entenderão esse momento. Porém, o arrebatamento não é esse momento. O arrebatamento é o momento anterior à grande tribulação, em que a igreja, somente os salvos, serão abruptamente tirados da terra para encontro do Senhor nos ares. E se o encontro do Senhor é nos ares, nós entendemos por esse texto, por essa expressão, que Jesus não vem à terra. Por isso nós não vamos tratar arrebatamento como a vinda de Cristo. Nós tratamos arrebatamento como a ida dos cristãos para o céu. Num momento, todos juntos, será esse momento do arrebatamento. Nós vamos mostrar alguns textos que vão deixar isso de forma mais clara, mas a primeira ideia do arrebatamento é essa. O arrebatamento é o momento em que a igreja é retirada da terra para um encontro no Senhor que não vem à terra, ele vem aos ares, e também não nas nuvens, nos ares. Depois nós vamos observar o texto aqui de 1 Tessalonicenses, que vai deixar muito claro isso. Então, em primeira parte aqui, o que nós precisamos entender é isso, que o arrebatamento, Cristo não desce à terra, é um encontro nos ares da igreja com o Senhor. Como eu havia falado anteriormente, a palavra arrebatamento, ela está 14 vezes no Novo Testamento, ela aparece 14 vezes no Novo Testamento. Claro que nós não vamos, por questão de tempo, falar todas as vezes, mas eu pontuei aqui algumas vezes em que traz essa expressão arrebatamento. No livro de Atos, no capítulo 8, verso 39, na situação ali de Filipe e o eunuco, olha o que diz o texto. E quando saíram da água, o Espírito do Senhor arrebatou Filipe e não ouviu mais o eunuco, e jubiloso continuou o seu caminho. Nessa palavra, nesse momento ali que diz, e o Espírito do Senhor arrebatou Filipe, ele traz esse termo harpazo, que mais tarde Paulo vai usar para arrebatamento. O Espírito do Senhor arrebatou Filipe e ele não foi mais visto. Essa é a ideia de um rapto, de alguém que é tirado subitamente de um lugar e levado para outro. Então aqui é um exemplo da palavra arrebatamento. O texto de João, capítulo 10,
verso 28 e 29, também traz essa palavra harpazo, quando diz assim, olha Jesus dizendo, e dou-lhes a vida eterna, e nunca hão de perecer, e ninguém as harpazo, as arrebatará da minha mão. Ou seja, ninguém vai arrancar com força da mão do Senhor, ninguém vai raptar da mão do Senhor. E na continuação ele vai dizer, meu Pai que mas deu é maior do que todos, e ninguém pode, olha o termo de novo, arrebatá-la da mão do meu Pai, arrancar com força, tirar subitamente. Então aqui nós temos dois exemplos da palavra harpazo do grego, que depois Paulo vai usar como o arrebatamento, como a ideia do arrebatamento. Temos mais uma aqui, na verdade mais duas. Olha, Atos capítulo 23, verso 10, vai dizer assim, ó, e havendo grande dissensão, o tribuno, temendo que Paulo fosse despedaçado por eles, mandou descer a tropa para que tirassem do meio deles e o levassem para a fortaleza. Esse tirassem do meio deles é a tradução para português do termo grego harpazo. Então aqui nós temos outras características. O harpazo, ele também significa tirar do meio deles. Olha a ideia do arrebatamento, né? Apocalipse capítulo 12, verso 5, vai trazer também outro momento que se usa a expressão harpazo. E deu à luz a um filho homem, que há de reger todas as nações com vara de ferro. E o seu filho foi arrebatado para Deus, para o trono, o seu trono. Aqui traz uma outra característica da palavra harpazo. No momento que é retirado daqui para Deus, levado de um lugar para outro. Então aqui nós temos algumas características desta palavra, harpazo. Mas eu quero também pontuar outra expressão. No texto de João, nós temos 3 textos básicos para arrebatamento. Não para a segunda vinda de Cristo, para arrebatamento. Mas olha o que diz João, capítulo 14, e o verso 3. E quando eu for, Jesus falando para os discípulos ali, né? E vos preparar lugar, virei outra vez e vos levarei para mim mesmo, para que onde eu estiver estejais vós também. Nesse texto, que é um dos textos áureos do arrebatamento, Jesus está dando instruções aos discípulos. E ele vai dizer assim, quando eu for e vos preparar lugar, virei outra vez, olha aí, o arrebatamento, e vos levarei para mim. Nessa palavra aqui, nesse texto, a palavra grega para levarei é a palavra paralambano. Paralambano, do grego, significa tomar para si, receber ou levar junto. Então Jesus está dizendo aqui aos discípulos que ele vai levá-los para ele. Jesus usa a palavra quando promete voltar e levar, receber os discípulos para junto deles, para que estejam para sempre, onde ele estiver. Então Jesus, quando ele usa essa expressão paralambano, ele está dizendo que vos levarei. E esse levar é tomar de um lugar e levar para outro, para permanecer com ele para sempre. Então é outra expressão da palavra paralambano. Nós também encontramos esse termo em Mateus capítulo 24, naquele texto profético ali, Mateus 24, quando Jesus está dando um exemplo, ele dizendo assim, então, estando 2 no campo, será paralambano um e deixado o outro, ou seja, levado um, arrancado, tirado de um lugar e levado para os céus. Então são as duas expressões tratando de arrebatamento no termo grego, né? Nós temos a palavra harpazo e temos também a palavra paralambano. Mas nós temos uma outra palavra. Quando Paulo ele vai escrever a igreja de Tessalônica e ele vai falar sobre o arrebatamento, ele vai trazer uma expressão, depois nós vamos detalhar esse texto, porque é o texto da dinâmica do arrebatamento. Mas nós precisamos olhar aqui que vai ter uma outra expressão que é muito interessante.
1 Tessalonicenses, capítulo 4, e o verso 17, eu estou colocando na tela aí, diz assim: depois nós, os que ficarmos vivos, seremos arrebatados, harpazo, juntamente com eles nas nuvens. E aqui tem uma expressão, ó, a encontrar o Senhor nos ares, e assim estaremos para sempre com o Senhor. Nesse termo aqui nós temos, nessa frase, para nós uma frase, mas para a língua inglesa, para a língua grega, uma palavra, a encontrar o Senhor dos ares, é usado a palavra apantesis ou apanteses, né? O que significa esta palavra? É um termo bíblico que significa encontro ou reunião. No grego antigo, era um termo cerimonial usado quando uma delegação saía da cidade para receber um dignitário visitante, acompanhando-o no seu retorno. A ideia de que vinha uma comitiva, recebia essa pessoa e a levava até o seu lugar de destino, que geralmente era dessa delegação, né? Que vinha buscar aquela pessoa e acompanhá-lo. Então Paulo aqui, quando ele usa apantesis, ele dá uma outra característica do arrebatamento. O arrebatamento é o Senhor vem buscar essa comitiva, vem buscar e levá-la para o seu lugar de origem, ou seja, o céu. O arrebatamento ele traz essa ideia de apantesis também. O Senhor sai do céu, vem aos ares buscar este povo e levar ao seu destino final, que é o céu. Então aqui nós apresentamos três características, três palavras, né, que tratam a questão do arrebatamento. Nós temos a pantesis, nós temos paralambano e nós temos também a expressão harpazo, né, que vão ser usadas para dar características deste arrebatamento. Uma outra questão importante quando nós falamos de arrebatamento é quando será o arrebatamento, né? Nós entendemos que o arrebatamento ele é um ato iminente. E se ele é um ato iminente, a primeira característica de algo que é iminente é que, sendo eminente, ele não precisa de sinais prévios para que aconteça. Eu vou colocar na tela aqui um texto aqui que a gente vai observar isso, né, de forma mais clara. O arrebatamento como eminência. A palavra ou termo eminência ou iminente, em seu emprego relacionado ao arrebatamento da igreja, significa que Cristo pode voltar a qualquer instante e que não há nenhum evento profetizado na Bíblia que deva necessariamente precedê-lo. Iminência não significa próximo. A palavra próximo implica que um evento deve ocorrer brevemente ou dentro de um período específico, o que é diferente de eminência. O arrebatamento da igreja é algo iminente. Então, olhando esse texto aqui, essa aula, nós observamos que algumas coisas... o que é? Em primeiro lugar, o arrebatamento ele é iminente, não próximo. O próximo, se o arrebatamento fosse próximo, ele coloca o arrebatamento numa caixa, que ele vai ter duas características. Ele deve ocorrer brevemente ou dentro de um período específico de tempo. E o arrebatamento não é isso. O arrebatamento ele é iminente. Por isso a doutrina da iminência. Ele pode ocorrer a qualquer momento. E isso significa, antes de eu terminar de gravar esse vídeo, ou daqui a 50 anos, embora eu não creia nisso, mas pode ser daqui a 50 anos, 100 anos. Entende? Não precisa de algo que vá acontecer para que o arrebatamento ocorra. Aí você pode dizer, tá, mas e os sinais da vinda do Senhor?
quando fala dos sinais da vinda do Senhor, está relacionado aos sinais que antecedem a parousia, ou a segunda vinda de Cristo, que é depois da grande tribulação. Nós vamos falar sobre isso na grande tribulação, e dentro da grande tribulação nós vamos apresentar os selos, as trombetas, toda aquela sequência de coisas que vão acontecer dentro do período tribulacional. E esses são chamados os sinais da vinda do Senhor. Esses sim são sinais. Agora, quando nós tratamos de arrebatamento, é um pouco diferente. Arrebatamento, ele não precisa de sinais para ocorrer. Então, por isso que nós tratamos aqui da doutrina da eminência. Mas algumas coisas nós precisamos pontuar aqui. Por exemplo, algumas pessoas tentaram prever quando será o momento da vinda do Senhor. Nós podemos citar Guilherme Miller, por exemplo, o pregador batista, nascido em 1782. Ele fez um estudo detalhado do livro do profeta Daniel e ele concluiu que Jesus voltaria em 1844, o que obviamente não aconteceu e ficou conhecido como o Grande Despontamento. E aí fizeram um cálculo novamente ali, junto com outras pessoas com vínculo da Igreja Adventista, e entenderam que esse cálculo tinha sido dado errado por Guilherme Miller, e que este ano talvez seria 1845, mas também não aconteceu e foi considerado ali o Grande Despontamento. E se nós perguntarmos para alguma liderança desse grupo, desse pensamento, eles vão dizer que sim, Jesus veio naquele momento, mas foi uma volta espiritual, quando nós entendemos que não é o que ocorre, a vinda do Senhor, o arrebatamento, ele vai ter um rapto. E não aconteceu isso em 1844, não houve esse rapto. Nós temos também Isaac Newton, o matemático e físico inglês, nascido em 1643, que ele era muito conhecido pelas suas descobertas, mas ele também calculou que Jesus Cristo retornaria à Terra pelo ano de 2060. Em uma carta de 1704, o físico sugeriu que o mundo, como conhecemos, terminaria, marcando o início de uma nova era de paz. Mas também não é o momento da vinda de Jesus. Este ano de 2060 não será. Eu imagino que será antes desse período. Nós temos também Joshua McClellan, o McClellan, que ele determinou, é um pastor sul-africano que em setembro de 2025, então isso é mais recente, ele previu um retorno de Jesus se daria nos dias 24 e 25 daquele mês, o que gerou uma grande expectativa no primeiro momento, quando muitas pessoas foram para as igrejas ali, principalmente dessa seita, esperando o retorno de Cristo. Mas também gerou decepção, porque Jesus não veio naquele dia em que esse pastor ali falou sobre a volta do arrebatamento, Não sabe ao certo se ele estava falando sobre arrebatamento ou volta de Jesus, mas enfim, nenhum dos atos ocorreu. Mateus capítulo 24 e o verso 36 vai dizer algo: mas daquele dia e hora ninguém sabe, nem os anjos do céu, mas unicamente meu Pai. Então nós não estamos autorizados a fazer cálculos matemáticos ou cálculos proféticos ou uma análise do que ocorre para dizer que Jesus está voltando em tal dia, em tal momento. O que nós podemos entender, e eu entendo assim, não como um sinal, porque se eu falar em sinal, eu vou tirar a doutrina da iminência, mas algo que ocorre é a questão da apostasia, Pelo aumento da apostasia, isso a gente pode entender lá o período pré-diluviano,
ou o período pré-destruição de Sodoma e Gomorra, quando a apostasia cresceu de uma forma tão grande que algo aconteceu. Ali, no caso, a destruição da cidade, Sodoma e Gomorra, e o dilúvio como juízos de Deus, a troca de uma dispensação para outra. Então, a gente pode entender que, e eu fui perguntado outro dia sobre esse assunto, a respeito, deixa eu só tirar a luminosidade aqui. Perfeito. Então eu fui perguntado, como é que eu posso achar que Jesus o arrebatamento vai estar próximo ou está iminente? Como é que eu posso dizer isso? Eu acredito pela questão da apostasia, né? Pelo aumento da apostasia, nós estamos observando ali que algo vai acontecer. E este algo é o arrebatamento da igreja. Mas uma coisa, entrando já dentro de um outro assunto, a gente pode tratar como, se alguém me perguntar, Isaías, quando é que vai ser o arrebatamento da igreja? Uma coisa eu posso afirmar, né, e eu vou linkar ao outro assunto. O arrebatamento da igreja, ele vai acontecer antes da grande tribulação. Essa seria a minha posição falando sobre o arrebatamento. A totalidade dos teólogos escatológicos creem que Jesus vai voltar. Isso é um fato, nós já falamos isso na aula anterior. Porém, alguns têm um pensamento distoante a respeito da questão de que momento será esse arrebatamento. Eu, como dispensacionalista e pentecostal, eu entendo, e dou uma boa base bíblica para isso, que o arrebatamento da igreja ele vai ocorrer antes da grande tribulação. Nós teremos uma aula só sobre grande tribulação, mas só para dar um conceito do que é a grande tribulação, é um período de 7 anos, onde será dominado pela tríade satânica, ou seja, o Satanás, o falso profeta e o anticristo dominarão sobre a terra. E eu entendo que, e vou apresentar uma base bíblica para isso, a igreja não passa por esse momento da grande tribulação. Alguns vão dizer que sim, que a igreja passa pela grande tribulação. Eu entendo que não, que a igreja ela é arrebatada antes da grande tribulação. E essa minha linha de pensamento, que é a linha de pensamento dispensacional pentecostal, ela tem um nome como de pré-tribulacionista. O que significa esse termo pré-tribulacionista? Acredita que o retorno de Cristo se dará em 2 momentos distintos, sendo o primeiro chamado de arrebatamento secreto, seguido após a grande tribulação para os que ficam na terra, que é um período de 7 anos. Passados esse período, Jesus voltará novamente. Aí, diferente da primeira vinda, né? Aí nós estamos falando da segunda vinda, quando ele volta com poder e grande glória, juntamente com a igreja que ele havia arrebatado antes, para estabelecer um reino milenar. Então, dentro desse contexto, nós somos pré-tribulacionistas, né? Nós cremos que Jesus vai arrebatar a sua igreja, a sua noiva, antes da grande tribulação. Mas para nós entendermos, eu preciso também expor os outros conceitos, né? Nós temos o meso ou mid-tribulacionismo, né? O que é essa palavra, né? Também chamado de mid-tribulacionismo, é uma visão escatológica que defende que o arrebatamento da igreja ocorrerá exatamente no meio do período da grande tribulação, aos 3 anos e meio de um período total dos 7 anos. Na visão mesotribulacionista, a igreja passa por um período de angústia e provação na terra, mas é poupada do pior. Então, dentro dessa ideia mesotribulacionista, entende-se que a igreja ela conhece o anticristo, ela passa pelos 3 anos e meio primeiros do período da grande tribulação, ela passa pelo início ali do livro de Apocalipse, quando fala dos 7 selos,
ou as 7 trombetas, ou os flagelos, os 7 flagelos, né? Que a igreja passa por metade deste período, e depois ela é arrebatada no meio deste período, né? Eu não creio nisso, eu não encontro base bíblica para o mesotribulacionismo, né? Tem alguns textos daqui, Apocalipse capítulo 12, verso 1, diz assim, ó: e viu-se um grande sinal no céu, uma mulher vestida do sol, tendo a lua debaixo dos pés e uma coroa de 12 estrelas sobre a cabeça. Quem defende essa teoria mesotribulacionista, ele entende que esta mulher que ela é vista ali, ela é a igreja, que ela é tirada e protegida nos montes, né, do anticristo. Mas nós vamos fazer um detalhamento desse texto, mas de antemão eu já asseguro para você que aqui não está falando da igreja, está falando da nação de Israel, e também não é Maria, é a nação de Israel. A mulher vestida do sol, tendo a lua debaixo dos pés e uma coroa de 12 estrelas sobre a cabeça, é os remanescentes de Israel que serão protegidos, né? Não é a igreja. E olha o que diz o 12:6. E a mulher fugiu para o deserto, onde já tinha preparado por Deus para ali fosse alimentada durante o período de 1260 dias, que é um período de 3 anos e meio. Então, aqui nós temos esse texto de Apocalipse, não se refere à igreja, se refere a Israel, né? Nós temos também aqui uma outra linha de pensamento, que é o pós-tribulacionismo. Esse ele é muito mais difundido. E o que é o pós-tribulacionismo? É uma visão escatológica que defende que a igreja passará pela grande tribulação. Vai conhecer o anticristo, vai conhecer o falso profeta, vai ser dominada por essa tríade satânica, vai passar por todos aqueles flagelos, trombetas e selos do Apocalipse, para depois, no final, ser arrebatada. Ou melhor, não há um arrebatamento. Ela vai ser tomada pelo Senhor na segunda vinda. Claro que essa visão ela foi defendida durante muito tempo, principalmente antes de termos acessos aos livros originais, aos textos originais. Então, depois que conseguimos, né, através do desenvolvimento ali, principalmente na era do Renascimento, a reforma ali, que os textos começaram a chegar às mãos dos teólogos, e esses textos das línguas originais, então ali se conseguiu fazer uma distinção entre arrebatamento e a segunda vinda de Cristo. Mas o pós-tribulacionismo ele defende isso, e há muitas religiões que defendem essa teoria pré-tribulacionista, que Jesus ele vem no final da grande tribulação para julgar as nações, né? Então ele acredita que os cristãos estarão na terra durante a tribulação, mas serão protegidos da ira divina derramada sobre o pecado, né? É uma distinção aqui, já entrando também num outro grupo, da pré-ira, né? O arrebatamento pré-ira. Dentro dessa teoria do arrebatamento da pré-ira, ela ensina que o dia do Senhor, o tempo da ira divina sobre a terra, terá início em algum momento durante a segunda metade da 70ª semana de Daniel, que é um dos nomes conhecidos como a Grande Tribulação. E que o arrebatamento da igreja procederá imediatamente, né? De acordo com essa opinião, o dia do Senhor será introduzido pelas perturbações cósmicas associadas ao 6º selo do juízo, que terá início com o 7º selo, né? Aqui, dentro dessa teoria do arrebatamento pré-ira, ele divide este período da grande tribulação em 3 partes, né? Nós temos o princípio das dores, nós temos a grande tribulação e a ira de Deus. Então, quem defende a ideia pré-ira entende que a igreja ela passa pelo princípio das dores, passa pela grande tribulação, e na metade ela vai, que é o momento da ira de Deus, ela vai ser tomada, aí sim no arrebatamento, né? Tomada da terra para os céus. E nesse período aqui,
entre a grande tribulação e a ira, no meio do período de 7 anos, é que é tomada a igreja, né? Então é o período pré-ira, ele é muito semelhante ao meso ou mid tribulacionismo. Então eu apresentei nessa aula alguns conceitos a respeito do arrebatamento, né? Falei sobre a iminência do arrebatamento, a doutrina da iminência, os termos principais do grego usado para o arrebatamento e os pensamentos, né, a respeito de que momento será o arrebatamento da igreja. Será antes da grande tribulação, depois da grande tribulação? Nós entendemos com uma base bíblica muito boa que esse período vai ser antes do arrebatamento. E nós podemos citar alguns textos, já partindo para o final da nossa aula, que é o nosso argumento para o arrebatamento pré-tribulacional. Se nós lermos 1 Tessalonicenses capítulo 1 e o verso 10, diz assim, olha o que diz Paulo: a esperar dos céus o seu Filho, a quem ressuscitou dentre os mortos, a saber, Jesus, que nos livra da ira futura. Se ele vai nos livrar da ira futura, ele está dizendo que vai nos livrar da grande tribulação. Não é na ira futura, como alguns defendem. É da ira. O termo aqui usado do grego é ek, retirado, tirado de. Então, nós temos essa ideia aqui em 1 Tessalonicenses 1,10. Ekton orges, né? O termo principal que usa a preposição ek nessa passagem é riomenon, que significa resgatar ou livrar. O uso ek dá a ideia de que Jesus nos resgata saindo de dentro da zona do perigo, da ira divina ou do juízo divino. Então, nesse texto, fica bem claro que nós não participaremos da ira divina. Tessalonicenses, 1 Tessalonicenses, capítulo 5, verso 9, também traz outro texto sobre isso. Porque Deus não nos destinou para a ira, mas para a aquisição da salvação. Já Apocalipse, capítulo 13, verso 10, como guardaste a palavra da minha paciência, também eu, o Senhor, te guardarei da hora da tentação. Não é na hora da tentação, é da hora da tentação que há de vir sobre todo mundo. E a grande tribulação é algo global, não é só para Israel, para tentar os que habitam na terra. Nós temos também um outro texto que está na segunda carta de Pedro, capítulo 2, versos 7 e 9, que diz assim: ele livrou o justo Ló, enfadado da vida dissoluta dos homens abomináveis, porque este justo, habitando entre eles, afligia todos os dias a sua alma justa, vendo e ouvindo sobre as suas obras injustas. Assim, sabe o Senhor livrar da tentação os piedosos e reservar os injustos para o dia do juízo, para serem castigados. Então, o dia do juízo não é para a igreja. Essa vai ser arrebatada antes da grande tribulação. Não passaremos pela grande tribulação. Sei que é um assunto bastante divulgado, principalmente às vezes nas redes sociais, nos canais de YouTube, nas pregações, que a igreja passa pela grande tribulação, mas nós entendemos com uma boa base bíblica que nós apresentamos aqui, que a igreja ela é arrebatada antes da grande tribulação. Nós não veremos o anticristo, não conheceremos o anticristo, nós seremos arrebatados antes da volta de Jesus. Então, essa é a nossa segunda aula. Na próxima semana os espero para mais uma aula. Deus abençoe a todos, em nome de Jesus.